Olá, internautas, tudo bom com vocês? Hoje daremos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, Vida Espírita, questão 223 a 233. Espíritos errantes. Que se torna a alma nos intervalos das encarnações? Responde que se torna a alma espírito errante, que aspira a seu novo destino. Ele espera, fala também sobre a duração dos intervalos das encarnações. Diz ser algumas horas, alguns milhares de séculos. De resto, não há, propriamente falando, limite extremo assinalado para o estado errante, que pode prolongar-se por muito tempo, mas que, entretanto, não é jamais perpétuo. Outra pergunta, 230, questão 230. O espírito progride no estado errante? E vem a resposta. Responde que pode melhorar-se muito sempre segundo a sua vontade e seu desejo, mas é na existência corporal que ele põe em prática as novas ideias que adquiriu. Questão 234. Mundos transitórios. Como ficou dito, existem mundos que servem aos espíritos errantes como estações e locais de repouso. Responde que sim, há mundos particulares destinados aos seres errantes e nos quais podem habitar temporariamente espécies de acompanhamentos de campos para se repousar de uma muito longa erraticidade, estado sempre um pouco penoso. São posições intermediárias entre os outros mundos, graduados de acordo com a natureza dos espíritos, que podem alcançá-los e nele gozam de um bem-estar maior ou menor. Outra questão. Percepções. Vamos falar das percepções. Sensações e sofrimentos dos espíritos, né? Aqui, vamos falar agora a pergunta. Sendo as percepções atributos do próprio espírito, é possível que ele deixe de usá-los? Aí responde que o espírito só vê e ouve o que ele quiser, isto de uma maneira geral, e, sobretudo, para os espíritos elevados, os imperfeitos ouvem e veem frequentemente, queiram ou não, aquilo que pode ser útil a seu adiantamento. Uma outra questão aqui. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou lhe permite uma coisa, como sabe que a ordem vem de Deus? Aí a resposta. Responde que ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania. E quando uma coisa não deve ser feita, ou uma palavra não deve ser dita, ele pressente como por uma intuição, uma advertência invisível que o proíbe de fazê-lo. Agora aqui uma outra questão. Os espíritos têm necessidade da luz para ver? Aí responde o seguinte. Responde que vêm por si mesmos. Não tem necessidade da luz exterior. Para ele não há trevas, a não ser aquelas em que se
encontram por expiação. Agora, uma outra questão aqui. Ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos. Vamos ver aqui, da questão 257. Sabemos que existe percepção, sensação, audição, visão, que essas faculdades são atributos de todo ser e não como no homem de uma parte do ser, mas ainda uma vez porque intermediário. Aí responde que é o que não sabemos, os próprios espíritos não podem nos dar conta, visto que nossa linguagem não está em condições de exprimir as ideias que não temos, da mesma forma que a língua dos selvagens não tem termos para exprimir nossas artes, nossas ciências e nossas doutrinas filosóficas. Agora aqui uma outra pergunta, da questão 258. Escolha das provas quando no estado errante e antes de reencarnar, se o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida. Aí responde que ele próprio escolhe o gênero de provas que quer suportar, e é isso que consiste o seu livre-arbítrio. Uma outra questão aqui. Poderá o espírito fazer sua escolha durante a vida corporal? Responde que seu desejo pode ter influência dependendo da intenção como espírito, porém muitas vezes vê as coisas de maneira diferente e é nesse estado que faz sua escolha, mas ainda uma vez pode fazê-la sua vida material, porque o espírito tem sempre momentos nos quais fica independente da matéria que habita. Agora aqui, relações de além-túmulo, da questão 274. Os espíritos das diferentes ordens estão misturados? Aí responde aqui, sim e não. Sim e não. Quer dizer, se mas se distinguem um dos outros, eles se evitam ou se aproximam segundo a analogia ou a antipatia de seus sentimentos, como acontece entre nós, e todo um mundo do qual o vosso é o reflexo obscuro. Questão 290. Os parentes e os amigos se reúnem sempre depois da morte? Responde que isso depende da sua elevação e do caminho que se seguem para seu progresso. Isso depende, né, gente? Das nossas escolhas, das nossas questões, né? Agora, uma outra questão aqui, questão 291. Relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, metades eternas, né? Diz aqui, a função que duas pessoas se dedicam neste mundo continuará sempre no mundo dos espíritos? Responde que sim, sem dúvida. Se ela se alicerça sobre uma simpatia verdadeira, mas se as causas físicas foram
maiores que a simpatia, ela cessa com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e mais duráveis que se sobre a terra, porque não estão mais subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Questão 295. Que sentimentos experimentam depois da morte aqueles a quem fizemos mal aqui neste mundo? Responde o seguinte: responde: se são bons, perdoam de acordo com o vosso arrependimento. Se são maus, podem causar ressentimento e algumas vezes perseguir-vos até em uma outra existência. Questão 304. Lembrança da existência corporal. O espírito se lembra da sua existência corporal? Responde que sim. Quer dizer, tendo vivido muitas vezes como homem, recorda-se do que foi e te asseguro que, por vezes, rir-se apiedado de si mesmo. Agora, outra questão aqui. Da 319. Uma vez que o espírito já viveu a vida espírita antes da encarnação, de onde se origina seu espanto ao reentrar no mundo dos espíritos? Responde que isso não é mais que o efeito de um primeiro momento e da perturbação que segue ao despertar. Mais tarde ele se reconhece perfeitamente à medida que lhe volta a lembrança do passado e se apaga a impressão da vida terrestre. Questão 320. Comemoração dos mortos funerais. Os espíritos ficam sensibilizados ao lembrarem-se deles os que amaram sobre a terra. Responde que às vezes, mais do que podeis crer, se são felizes, usa a lembrança e aumenta a felicidade, que se são infelizes, são para eles um alívio. Questão 327. O espírito assiste ao seu enterro? Responde que muito frequentemente assiste, mas algumas vezes não compreende o que se passa, se está ainda perturbado. Ele se lisonjeia com a concorrência de assistentes ao seu enterro. Responde mais ou menos de acordo com os sentimentos que os animam. Então, isso é uma pergunta interessante, né? Porque a gente diz assim, poxa, será que o espírito vê o próprio enterro? Então, aqui está falando que sim, né? E é isso, gente. Obrigada por tudo, por terem se inscrito. Aqueles que se inscreveram, muito obrigada. E que aqueles que forem assistir e gostarem, se inscrevam no canal, clique no joinha e compartilhe o vídeo. Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo.